Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bênção de Deus poder gravar, deixar gravar esse vídeo de número 329, e através dele deixar registrado aqui a leitura do capítulo 24 de 2 Samuel. Queridos, chegamos ao fim da leitura do capítulo 24 de 2 Samuel. Esse é o último capítulo do livro de 2 Samuel. Tem como título o recenseamento e a sua punição. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as... Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e conte o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cates dos Hititas chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém, ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao seu rei o relatório do ressarcimento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o meu pecado, que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna e o Jebuseu. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu quem pequei e cometi iniquidade. Essas não passam de ovelhas, ou estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi constrói um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse: Por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui está então o último capítulo de 2 a Samuel. Capítulo 24, ele narra o senso pecaminoso de Davi, que revelou seu orgulho e autoconfiança, resultando em uma peste devastadora como julgamento divino. O capítulo termina com o arrependimento de Davi e a compra da eira de Araúna para edificar um altar, estabelecendo o local futuro do templo e ensinando que a verdadeira adoração exige sacrifício pessoal. Este é o capítulo final do livro de 2 Samuel, servindo como um epílogo que destaca tanto a fragilidade humana quanto a misericórdia de Deus. Divisões desse capítulo. Versículo 1 ao 9, o pecado do censo. O ato, Davi ordena um recenseamento dos homens de guerra em Israel e Judá. Embora o censo em si não fosse proibido, o coração de Davi estava no lugar errado. O texto sugere orgulho e autoconfiança, em vez de confiar na proteção de Deus. Davi queria medir seu sucesso e poderio militar. Joabe, o general de Davi, percebeu que aquilo era um erro e tentou dissuadi-lo, mas o rei persistiu. Versículo 10 ao 14. O julgamento e a escolha de Davi. Após o censo, a consciência de Davi pesa e ele confessa seu pecado diante de Deus. O profeta Gade apresenta 3 opções de castigo: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, 3 dias de peste sobre a terra. A decisão. Davi opta por cair nas mãos de Deus, reconhecendo sua grande misericórdia, em vez de depender da crueldade humana. Versículo 15 a 17, a peste e a intercessão. Uma terrível peste assola Israel, resultando na morte de 70.000 pessoas. Quando o anjo do Senhor está prestes a destruir Jerusalém, Deus se compadece e detém a praga. Davi, como pastor, intercede pelo povo, assumindo a responsabilidade e pedindo que o castigo recaia sobre si e sua casa. Versículos 18 a 25. O altar na eira de Araúna. Por instrução de Gade, Davi compra a eira de Araúna, um jebuseu, para edificar um altar ao Senhor. Quando a Araúna tenta oferecer o terreno e os animais gratuitamente, Davi recusa categoricamente com a célebre frase: Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Este local tornou-se posteriormente o lugar onde Salomão construiu o templo, o centro de adoração a Deus. Cuidados, lições para os nossos dias de hoje, né? Cuidado com o orgulho. O sucesso pode nos levar a esquecer que toda a nossa vitória vem de Deus. O sucesso
pode nos levar a esquecer que toda a vitória vem de Deus. A autoconfiança excessiva é um caminho perigoso. Adoração que custa. A verdadeira adoração exige entrega e sacrifício. Não devemos buscar o caminho mais fácil ou barato ao servir a Deus. Arrependimento e misericórdia. Mesmo após grandes erros, a restauração é possível através do arrependimento genuíno e da busca pela face de Deus. Liderança responsável. Davi reconheceu o seu erro e colocou-se na brecha pelo povo, uma característica de um líder que assume as consequências de suas falhas. Aleluia! Assim, então, nós encerramos a leitura do capítulo de 2 Samuel. No próximo vídeo, então, nós estaremos gravando aí a introdução, de 1 Reis e dando sequência, então, à leitura bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Desse que eu vos falo, pastor Geraldo Magela.